bom dia para você ligado na Globo. Primeira decisão do futebol em 2016. Nós estamos aqui no Estádio Municipal do Pacaembu, em São Paulo, e vamos para a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o mais tradicional torneio para a garotada do futebol brasileiro e hoje nós temos na decisão o encontro São Paulo-Rio, o encontro dos dois times mais populares do país, Corinthians e Flamengo na grande decisão. O Corinthians, que é o maior campeão da história, tenta hoje o seu 10º título e o Flamengo tenta a sua 3ª conquista na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um dia muito bonito em São Paulo, nesta segunda-feira, 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade, fundada em 1554. São Paulo completa hoje 462 anos. E a Copa São Paulo, a decisão, faz parte da programação. Agora, a execução do hino nacional brasileiro. Nacional brasileiro executado aqui em São Paulo, no Pacaembu, no aniversário da cidade, a cidade de 11 milhões de habitantes, a mais populosa do hemisfério sul, a 7ª com maior número de pessoas no mundo e uma das grandes metrópoles do planeta, a cidade de São Paulo comemorando hoje 462 anos. E a Copa São Paulo faz parte dessa programação. Desde 1969 que ela é disputada, só um ano, em 87, não aconteceu a edição da Copa São Paulo e neste 2016 nós chegamos a uma final inédita. Corinthians e Flamengo, o Corinthians tenta o seu 10º título, 17 finais, o Flamengo o seu 3º título, na 3ª final do Flamengo. Hora de conferir os dois times, como estão os garotos para essa grande final. O time do Corinthians, com Felipe no gol, número 22. Na defesa, Léo Príncipe pela direita, número 2. Os zagueiros Delamore, 4. E Tauan, número 7. Pela esquerda, Guilherme com a camisa 16. O meio-campo do Corinthians tem o Arian, número 5. Maicon, número 8. Matheus Pereira, número 10. E na frente, Léo Jabá, número 20. Gabriel Vasconcelos, 9. Tocantins, número 11. O técnico é o Osmar Loss, de grande trabalho no time do Corinthians. Corinthians que vem chegando a decisões aí nos últimos anos e tenta um bicampeonato, de fato 2 anos consecutivos, e a conquista do seu 10º título. Enfrenta Thiago no gol, número 1. Thiago Enes, 2. Léo Duarte, 3. Denner, 13. E Arthur Bonaldo, 15. A defesa do Flamengo. Ronaldo, número 5. Com ele no meio campo, o Matheus Trindade, número 8, e o número 11, Lucas Paquetá. Na frente, o Flamengo tem Cafu, número 7, Felipe Viseu, número 9, e o Matheus Sávio, número 10, o time do Zé Ricardo, o clube de regatas do Flamengo. A arbitragem entregue a Rafael Gomes da Silva. O árbitro Rafael Gomes da Silva terá Danilo Paulo Zioli e Danilo Simomanis como assistentes. Pegar um destaque de cada um dos nossos repórteres que acompanham o dia a dia, a caminhada desses dois times rumo à decisão da Copa São Paulo. O Corinthians chega invicto e só com vitórias, como foi no ano passado, Bruno Lohance.
Exatamente, com a mesma campanha e também agora com o artilheiro desse ano, o Maicon, com 6 gols até aqui, ao todo o gol da decisão, o gol do título do ano passado. O Corinthians aposta muito também na força da sua defesa. Foram apenas 5 gols sofridos até aqui nessa Copa São Paulo. Kleber Machado. Flamengo também não perdeu, tem um empate nessa caminhada e também tem jogadores aí de olho no time profissional, como todos sonham. Rafael Sibila. Isso mesmo, Kleber, muito bom dia. Como você disse, são jogadores até, de certa forma, experientes, já treinaram com o elenco profissional no ano passado, mas sem dúvida o grande destaque do Flamengo nesta copinha é o Felipe Viseu, com 7 gols. Se marcar mais um, termina o campeonato como o artilheiro da competição, Kleber. Casagrande, o sonho de chegar à decisão. E pra gente ter uma ideia do campo, o time do Corinthians, o time júnior do Corinthians joga muito parecido com o time principal. Há uma integração boa, Tite e Osmar Loss. Uma integração boa. O trabalho do Tite, o pensamento do Tite é esse mesmo, fazer que todas as categorias de base joguem da mesma forma que o Corinthians principal joga. Imitando um pouco, positivamente. Bom sentido. No bom sentido, o trabalho que faz o Barcelona. E é claro que um jogador que disputa a São Paulo, o sonho dele é chegar à final para tentar um título que é segundo plano. Eu gosto de declarar bem que um título na São Paulo é segundo plano para o garoto. Claro. O que é importante para o garoto é mostrar o talento dele, mostrar a personalidade, saber jogar. Às vezes um lance em alguma partida chama a atenção de alguém e acaba se tornando profissional, que é o sonho desse garoto. Esses dois garotos, os dois times, né, Santos, Corinthians e Flamengo, o sonho deles é o quê? Se tornar jogador profissional, que é o sonho de qualquer garoto. Há uma frase muito famosa que diz assim: craque o Flamengo faz em casa. Um deles se chama Léo Júnior, foi feito em casa rubro-negra. Esse time aí tem pinta de que vai fazer craque, Júnior? Bom dia, Kleber, bom dia a todos. Tem gente aí que, na verdade, pode trilhar realmente uma carreira brilhante, né? Jogadores realmente que deram demonstração durante toda a copinha que tem condições realmente. Você não pode usar os garotos como solução rápida, né? Tem que ser alternativas. E acho que o Flamengo vai procurar, principalmente agora, né, Kleber, com o Muricy chegando, que ele vai procurar fazer isso, a integração entre as categorias de base e o time profissional. Exatamente, isso que o Casa falou do Tite, que o Barcelona faz, o Muricy já disse que pretende fazer. O Tite, que está aí ao lado do Roberto Andrade, presidente do Corinthians, chegou de viagem, né, e já veio para o Pacaembu para assistir a partida decisiva da Copa São Paulo. Tudo pronto no Pacaembu. Vai começar. As duas grandes torcidas do país ligadas. Quem gosta de futebol, quem gosta de ver como será o nosso futuro, ou pelo menos imaginar quais serão as nossas futuras estrelas, todo mundo ligado. Neste 25 de janeiro, feriado em São Paulo, dia de trabalho nas outras cidades, mas dá para dar uma desviada no olhar e acompanhar Corinthians e Flamengo, vale título primeiro de 2016. Vai autorizar o árbitro, bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão da Copa São Paulo, num cenário espetacular. Dia de sol, calor em São Paulo, Pacaembu lotado, 36 mil ingressos colocados à venda e vendidos. E o Flamengo tenta a primeira chegada com o Cafu pela direita. Dominou, trouxe para o pé esquerdo, grande drible, fez o cruzamento, vai para fazer a defesa, a primeira do jogo. Felipe, o goleiro do time do Corinthians. 36 mil ingressos, eu repito, vendidos, 9 mil destinados ao torcedor do Flamengo, que fica no tobogã, que é aquela parte atrás do gol, onde está o Felipe, goleiro do Corinthians nesse primeiro tempo. O Flamengo vai de novo ao campo de ataque, Viseu tentou a jogada. Ela espirrou, vem chegar aqui na disputa o Thiago Enes, a bola foi desviada, o arremesso lateral é para a equipe do Corinthians. O Flamengo começou tomando iniciativa, o Corinthians vai para a primeira tentativa ofensiva. Frustrada logo pela chegada do zagueiro do Flamengo, Léo Duarte. Vai para o arremesso lateral esquerdo, Guilherme do Corinthians, um dos bons nomes do time nesta Copa São Paulo. E o Ronaldo do Flamengo, número 5, que fez o corte, é um dos destaques do time do Rio. Linda jogada, grande drible do Tocantins. Tentou o cruzamento, fez o corte, Léo Duarte afastou Ronaldo. O time do Corinthians se adiantou, conseguiu fazer bem o corte, o Delamore, e volta na esquerda para o Guilherme. Optou pelo lançamento, bola longa, briga o Gabriel. Vasconcelos fez falta, me pareceu, o juiz não entendeu assim. Achei que ele foi no corpo do zagueiro do Flamengo. Aí vem para a arrancada o time da Gávea com o Paquetá. Agora o juiz marcou a primeira falta do jogo
Saiu na cobertura o zagueiro do Corinthians, cometeu a falta, o juiz parou, marcou. Tá aí o lance, falta um pouco mais dura do Léo Príncipe, derrubando o Sávio. Tempo para Paulo César de Oliveira, juiz da nova geração, que nem a garotada aí, Paulo César. Bom dia, Kleber, bom dia a todos. É novo, sim, o Rafael Gomes da Silva tem apenas 33 anos. É uma esperança da arbitragem de São Paulo, vai participar da pré-temporada pela primeira vez nesse ano, vai apitar o Paulista e hoje tem esse grande compromisso, esse grande jogo pela frente aqui, a final da Copa São Paulo. Semana que vem agora, próximo final de semana, 30 a 31 de janeiro, começam os estaduais. Alguns já estão em andamento, a maioria começa neste próximo final de semana. E o time do Flamengo tem cobrança de falta para fazer, bola vai para dentro da área do Corinthians. Um jogador do Flamengo fica em posição de impedimento só para confundir a marcação. A falta é cobrada lá para dentro, o desvio não foi feito, o goleiro saiu, o Felipe deu uma batida de roupa. Por pouco, um desvio do atacante do Flamengo não quebraria a vida do goleiro do Corinthians, que tenta puxar o contra-ataque. Não foi feliz. Com a exibição da decisão da Copa São Paulo de futebol júnior entre Corinthians e Flamengo, hoje nós não estamos exibindo o Bem-Estar e o Encontro voltam amanhã na programação da Globo. Torcida do Corinthians canta, Maicon trabalha, Guilherme deixa escapar. Chegou firme, decidido, sem brincadeira, o Trindade para jogar a bola para fora. Guilherme. Vai trabalhando com o Tocantins. Já fez um drible bonito, tentou mostrar habilidade, perdeu a bola na sequência. Foi firme ali na cobertura para fazer o corte, o camisa número 7, o Dauan, que é zagueiro do time do Corinthians. O titular, o Léo, foi suspenso, né, no jogo semifinal contra o Cruzeiro. O Dauan ganha a oportunidade de ser titular do time na decisão da Copa São Paulo. Aí ele de novo volante subiu. improvisado, né? Volante improvisado, resolvendo a vida aí. Hoje em dia, não dá nem para considerar mais muito improviso, né? Todo mundo tem que jogar em uma ou duas posições. O Júnior jogou numas 3, né, Júnior? Lateral direito, esquerdo, meio campo. Foram me empurrando, né, Cleber? Eu fui conseguindo fazer. Comecei na direita, depois passei para a esquerda e finalizei a carreira no meio campo. Foram me empurrando, é ótimo. Onde tinha brecha eu fui entrando, né? Não dava para ficar brigando. Não, é verdade. Foi um jogador só mais ou menos, né, Casagrande? Tinha que aproveitar a chance. Não foram empurrando, foram resolvendo o problema, colocando o Júnior em cada lugar. E eu queria falar um negócio interessante. O Dauan, né, entrou agora na final, porque o jogador do Corinthians foi suspenso. E isso aí pode definir a carreira do jogador, né? Você joga atrás de São Paulo, aqui está todo mundo esperando uma oportunidade, na realidade. E de repente, na final, aquela que o Brasil todo vai ver, aquela que está passando, que decide o campeonato, entra um outro jogador. E acaba esse jogador sobressaindo, né? Aparecendo numa final e tendo uma grande oportunidade na carreira dele. Às vezes são armadilhas para um e possibilidades, oportunidades do destino para outros. Aí vem o time do Corinthians começando a trabalhar a bola ainda no sistema defensivo. O time do Flamengo sai para marcar. O time do Flamengo tem uma postura bem interessante para o jogo. Até a entrada do Matheus Sávio demonstra isso, né? Porque o time tem uma postura, quando tem a bola ele sai para o jogo, né? Mas quando não tem essa posse, ele vai tentar também bloquear o adversário já dentro do seu campo, como aconteceu agora, Cleber. E agora fez a proteção e acabou sendo derrubado o zagueiro do Flamengo. Os corintianos reclamaram um pouquinho. Pareceu que o jogador do Corinthians chega atropelando, Paulo. Foi falta assim, olha, ele empurrou o jogador do Flamengo pelas costas, que foi esperto, né? Fez a proteção e chamou a falta. O Denner protegeu e acabou derrubado. Primeiros 6 minutos da decisão. Tentou dar um chutão ali, acabou ficando no vazio o Thiago Enes. Então o Corinthians parte. Maicon, boa bola para o Guilherme. Tem espaço para olhar, pensar e cruzar. E esse espaço foi encerrado pelo Cafu, preenchido pelo Cafu, chegou e desviou. O cruzamento foi feito pelo Guilherme e a bola foi desviada mais uma vez pelo Cafu.
O camisa número 9, o Gabriel Vasconcelos, 9, centroavante, é um dos jogadores incumbidos da bola parada do Corinthians. Bateu esse escanteio, no meio do caminho, o corte do Thiago, tem outro escanteio para o Gabriel. Já foi mais raro isso no futebol, né? O cara de área sair para bater escanteio. Bateu mais um, esse mais venenoso, e ganha uma terceira possibilidade para bater escanteio. Bola fechada, bola perigosa. O time do Corinthians tem 6 jogadores dentro da área. Outra vez ela vai quase em cima do goleiro. A zaga tirou, mas o árbitro, o Rafael da Silva, Félix da Silva, marcou a falta. Falta para a equipe do Flamengo cobrar no campo de defesa. Kleber? Sim. A gente fala muito de revelação na Copinha, de revelação de jogadores. O Osmar Loz já é um cara, um técnico com um trabalho já, com títulos pelo Corinthians. Mas agora ao lado dele na comissão técnica tem o Coelho. Lembra do Coelho, lateral direito, que jogou inclusive no próprio Corinthians, aqui de bonezinho, se protegendo do sol. Falou que agora tá melhor, porque o sol tá forte, ele não precisa mais correr como corria pela lateral direita. Coelho então agora trabalhando como auxiliar aqui no Corinthians. Lateral direito, chutava bem o Coelho, batia bem na bola. Campeão brasileiro em 2005, naquele time de Tevez, Roger. Vai para o arremesso lateral o time do Flamengo. Esse é o Thiago Enes, jogando bola dentro da área, buscando o Viseu. Defesa do Corinthians teve dificuldade. Cafu bateu pro gol. Espalma Felipe. É outra tendência internacional, né? O cara canhoto joga pelo lado direito. É o caso do Cafu. Ó, sobrou, não tem conversa. Para aproveitar a sua perna esquerda, né? Onde ele tem mais ângulo para bater. Ótima defesa do Felipe, que tinha um monte de pernas na frente dele. Um monte de perna na frente, ele saltou, conseguiu espalmar. Agora é a vez do Flamengo na cobrança do escanteio. Também o Flamengo bota muita gente lá dentro da área do time do Corinthians. Subiu o Delamore, houve o desvio, mas o desvio foi feito por um jogador do Flamengo. A torcida do Flamengo comemorou um primeiro lance importante. 9.000 ingressos vendidos para os torcedores do Flamengo. Duas grandes nações, a rubro-negra e a alvinegra, aqui no estádio do Pacaembu hoje. Vai trabalhando o time do Corinthians, sai jogando com o zagueiro Vinícius Delamore. Ele faz o lançamento lá para o campo de ataque, buscou o Gabriel. Lá em cima para fazer o corte, o Léo Duarte. O time do Flamengo protege com o Matheus Sávio e ganha o arremesso lateral. Primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior foi disputada em 1969. E eram só times paulistas em 69 e em 70. Esses dois primeiros torneios foram vencidos pelo Corinthians. O Corinthians venceu em 69 o Nacional da capital de São Paulo. E na segunda decisão o Palmeiras. 69 e 70, Corinthians, os dois primeiros dos 9 títulos que o Corinthians tem na Copa São Paulo. Ó, Kleber, você sabe quem foi a revelação de 69? Casagrande, você... vou te salvar, posso salvar? Eu sabia. Adãozinho, na esquerda, depois subiu o profissional 71. Ele foi a grande revelação dessa Copa São Paulo de 69. Foi um grande meio armador do time do Corinthians, depois foi jogar lá no time com o Rivelino. Anos 70, começo dos anos 70, Adãozinho. Era bom de bola, Adãozinho. E engraçado. Era engraçado. Aí o time do Flamengo, o primeiro ano com times de outros estados foi em 71 e a final foi Fluminense e Botafogo. E o Fluminense foi campeão, ganhando do Botafogo nos pênaltis. Os times do Rio têm boa performance também na Copa São Paulo. São 28 títulos paulistas, 8 títulos cariocas, 5 mineiros, 4 gaúchos, 1 título catarinense. Essa é a 47ª edição da Copa São Paulo. Bela jogada do Maicon. Tentou meter a bola lá do lado direito para a corrida do Léo Jabá. Esperto na cobertura, na marcação, o Arthur Ronaldo para fazer o corte. Também é bom prestar atenção nesse camisa 8 do Corinthians, o Maicon, 18 anos de idade. O Tite, que está aqui no Pacaembu, a gente já mostrou, de olho nele. Como o Muricy falou que está de olho no Ronaldo, o camisa número 5 do time do Flamengo. Jogadores esperando oportunidade nas equipes principais de Corinthians e Flamengo. Aí vai para o campo de ataque a equipe da Gávea. Esse é o Thiago Enes. Tocou um pouco mais atrás para a chegada do Trindade.
Virou bem o jogo, mas o bandeirinha marcou a posição de impedimento. Daniel Zioli viu a posição irregular do ataque do Flamengo e marcou a posição de impedimento. Você falou do Maicon, Kleber, para você ter ideia da moral do camisa 8, artilheiro do Corinthians, do volante nessa Copa São Paulo. O Corinthians fez uma transação emprestando o Maciel, outro jovem, revelado também na Copa São Paulo, para o Cruzeiro e recebeu o Williams. A justificativa foi: o Maciel precisa ganhar experiência e como o Maicon vai subir, ele pode ser esse volante mais jovem no elenco corintiano, no elenco profissional para 2016. Trindade tropeçou ali, não sei se no juiz ou no jogo, acho que foi no juiz. Foi do juiz. Foi falta, hein? Não sei se para cartão. Só advertência verbal. Só advertência verbal. Vem pro jogo o time do Corinthians, trabalhando lá do lado direito com o Léo Príncipe. Volta a bola na zaga com o Dauan. Nesse instante, o time do Flamengo, com 13 minutos, resolveu esperar o Corinthians. Não foi ao combate, mas mesmo assim o Corinthians não conseguiu trabalhar bem a bola. O passe do Guilherme foi muito forte, não deu para o Gabriel. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. O Zé Ricardo, técnico do Flamengo, vai começar, Sibila, um trabalho com o Muricy. Os nomes são Ronaldo, Viseu, seriam esses os que têm mais possibilidade de trabalhar no time de cima? Acho que sim, Kleber. Além do Matheus Sávio, que já integrou o elenco profissional no ano passado. Os zagueiros, o Muricy ontem, após a derrota contra o Santa Cruz, no amistoso, disse que precisa de um zagueiro de ponta. O Léo Duarte tem se destacado nessa copinha. Pode ser que seja outro a subir desse elenco aqui da copinha. Para os torcedores ficarem de olho, guardando os nomes para ver se algum pinta. Olha aí que boa jogada fez agora, por cima legal. Tem a chance do gol! Quando girou o Paquetá, o passe do Cafu foi muito bom. O jeito que ele girou, ele perdeu um pouco de tempo e foi atrapalhado também pela marcação. Acabou furando, nem chutou no gol. Uma das virtudes do Lucas Paquetá é esse inserimento, né, no meio da zaga, sem marcação. Ele fez isso durante muitos jogos da Copinha. Faz o meio campo e chega na área. Isso hoje é fundamental. É mais ou menos como o Matheus Pereira, né, Kleber? Também faz isso. Arma e finaliza. Fundamental. Jogador de meio campo hoje que não fizer as funções defensivas e ofensivas, tem pouca chance de fazer sucesso. Aí o lançamento feito pelo Warian. Bola longa lá para o lado direito da defesa do ataque do Corinthians. A defesa do Flamengo trabalha. Aí tenta a arrancada o Matheus Sávio. Foi falta? Não foi. Segundo o juiz, se jogou o Viseu. O time do Corinthians tenta responder. Briga pela bola, chega, protege o Léo Jabá. E encarou a marcação, chegou no fundo. Ótimo bote. Foi perfeito ali o Arthur para fazer o corte, jogar a bola para fora e ceder arremesso lateral para o time do Corinthians. Relógio vai chegando a 15 minutos do primeiro tempo. Decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Joga o Léo Príncipe dentro da área. O time do Flamengo está tudo recuado. O Corinthians consegue recuperar. Volta a bola para o começo da armação corintiana com o Dauan. Passou pelo Maicon, chegou no Guilherme. Outra vez o Maicon e ganha um arremesso lateral. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Trabalha a bola no campo de defesa o time do Flamengo. O lançamento para o Cafu foi interceptado pela defesa do Corinthians. O Corinthians vai tentando dominar o jogo. Depois de um começo mais efetivo do Flamengo, Casagrande. O Corinthians vai procurando na base do toque, que é a característica desse time. A característica é equilibrado o jogo. O Corinthians conseguiu equilibrar rapidamente, está fechando os espaços. Está faltando um pouco mais o Matheus Pereira aparecer, que é o grande jogador técnico do time. Né? Número 10, praticamente não pegou na bola ainda. O Corinthians está saindo muito pelos lados do campo, como agora, outra vez com o Guilherme. É o meio campo muito congestionado, né? O Flamengo faz uma boa marcação no meio com o Ronaldo, o Trindade e o próprio Lucas Pereira, o Lucas Paquetá.
e ganha agora o arremesso lateral, que o Arthur vai cobrar. Em 2012, o Corinthians foi campeão em cima do Fluminense. Em 2013, a final foi Santos e Goiás. E o Santos foi campeão. Aí, 14 e 15, de novo, o Corinthians presente na final. Perdeu em 2014 para o Santos e ganhou em 2015 do Botafogo de Ribeirão Preto, de São Paulo. Então, é a terceira final consecutiva do Corinthians e tenta o segundo título. O Flamengo foi campeão em 2011, vencendo o Bahia na final. E o Flamengo tinha sido campeão também em 1990, quando ganhou do Juventus por 1-0 na decisão da Copa São Paulo. Essa é a 17ª final do Corinthians e a terceira do Flamengo. O Flamengo até agora 100% nas decisões. 2 finais, 2 títulos. O Corinthians chega à 17ª e tem 9 títulos. E o Júnior conhece muito bem a garotada que, na época, era a garotada que foi campeã em 1990, né? Chegou a jogar. O Júnior já não era mais um garoto, já era um jovem senhor e jogou com aquela garotada de 90. Júnior Baiano, Djalminha, entre outros. Paulo Nunes, Marcelinho Carioca. Aquele time todo praticamente subiu pro profissional e muitos estiveram presentes, né, como titulares em 92, caso do Júnior Baiano e Piá. Aí o time do Corinthians chegando ao ataque, a torcida se levanta, sacode o Pacaembu. O time tenta a conclusão e ela vai pro gol! Gabriel Vasconcelos, gol do Corinthians. O cruzamento para a área, o Gabriel dominou, girou e fez tudo como um camisa 9 sabe e deve fazer. O domínio foi bom, a girada, o chute pareceu ter saído sem muita força, mas com uma precisão, dá uma olhada. O jeito que ela vai saindo do goleiro para entrar na lateral da rede praticamente. Vai pro fundo do gol. Gabriel Vasconcelos, camisa 9, abre o placar para o time do Corinthians. São 19 minutos. 1 para o Corinthians, 0 para o Flamengo. Ô Kleber, você viu que ele pegou no meio de 3 jogadores, ele estava de costa pro gol, dominou a bola no alto e virou. Esse jogador ele vem fazendo uma excelente Taça São Paulo. Todo mundo fala do Michael, realmente o Michael é o jogador mais equilibrado, já jogou ano passado, vai subir para o elenco do Corinthians, mas para compor parte do elenco, não vai ser titular no meio campo. Mas o Corinthians está sem centroavante também, saiu o Wagner Love, está sem centroavante. Se o Tite prestar atenção nesse Gabriel Vasconcelos, ele é muito bom jogador, ele pode, para mim, na minha opinião, tranquilamente fazer parte do grupo do time profissional e até ser titular da equipe. 5 gols na Copa São Paulo, levanta o torcedor do Corinthians na manhã de segunda-feira e ganhou o amarelinho também, foi comemorar lá junto com a galera. Ele foi pra galera e o juiz deu amarelo. Se empolgou com o gol, foi lá, subiu no alambrado. O assistente 2, Danilo Manes, informou o árbitro que aplicou o cartão amarelo corretamente. Flamengo tenta responder rapidamente com o lateral esquerdo, Arthur Ronaldo. O time do Corinthians domina. O arremesso lateral é da equipe paulista. O Corinthians faz 1-0 com quase 21 minutos. Há uma mexida no emocional, provavelmente na disposição dos times em campo. O Flamengo vai precisar sair como saiu no começo da partida. Aí o Ronaldo já foi mais ao ataque. Tentou a tabela com o Cafu, a bola escapou. Jogou para longe o Dauan. Dominou sem muita facilidade o Léo Duarte. O Gabriel Vasconcelos já estava apertando. Ele trabalha com o goleiro Thiago. Aí o Flamengo está jogando com o Denner. O Ronaldo já se apresenta para ser uma opção. Encostou também. Foi buscar o centroavante do Flamengo, camisa 9, Felipe Viseu. O Corinthians vai ficar um pouquinho mais, esperar o Flamengo apostar no contra-ataque. Não deixará de tomar as iniciativas. O Flamengo precisa ir para o jogo. Empate na decisão leva para as penalidades máximas. Empate nos 90 minutos. Bateu para frente o Dauan, saiu correndo atrás. Sem muita chance de chegar
na bola o Matheus Pereira, mas foi suficiente para apertar, para incomodar o jogador do Flamengo. Ainda deu certo, ele chutou em cima do Matheus e ganhou o arremesso lateral. Foi cheio de vontade ali, chutando tudo que tinha pela frente o Maicon. E acertou a bola no adversário e ganhou o arremesso lateral. Valeu a disposição. Guilherme, com dificuldade. Tentou a bola entre as pernas do Cafu, não foi na dele. O jogador do Flamengo. O Corinthians continua no campo de ataque. Está aí o autor do gol, Gabriel Vasconcelos. O cruzamento foi forte demais. Hoje, depois de Big Brother Brasil, você vai descobrir que a missão de um herói não acaba nunca. Wolverine imortal em tela quente. O lançamento foi feito para o campo de ataque do time do Flamengo. A defesa do Corinthians já se virou. Léo Príncipe saiu para o jogo, tocou no Gabriel. Aí o Matheus Pereira. A devolução ela para o Gabriel. A defesa do Flamengo tira. Cafu recebe. Trabalha um pouco mais atrás com o Trindade. Bola curta do Trindade. Obrigou o Thiago Enes a botar o pé ali na dividida. E Kleber, desde o gol do Corinthians, o Zé Ricardo tem pedido muito para os jogadores do Flamengo calma e tentado corrigir o posicionamento de dois jogadores em especial, do Cafu e do Trindade. O Flamengo volta a adiantar o time. Recebe Dauan na zaga do Corinthians. Aí o Guilherme. Recebeu o Tocantins. Aí o Maicon. Trabalha do lado direito o time do Corinthians. A bola passada pelo Arian. Chegou dentro da área o Gabriel. Dominou, tocou, boa a bola, mas não bom o chute. Aí na dividida deu o Flamengo. Chegou com possibilidade de bater mais firme na bola, na verdade, o Tocantins. Agora o Matheus Pereira comete a falta. O juiz parou e marcou. 8 jogos, 8 vitórias. Esse gol aí foi o 29º gol do Corinthians na Copa São Paulo. O gol marcado pelo Gabriel. 29 gols marcados, 5 gols sofridos. E até agora 8 jogos e 8 vitórias. Kleber, teve um desvio, né? Por isso que ele, o Thiago Enes, né? Por isso que ele não deu muita possibilidade do Thiago chegar, o goleiro, que ele estava caído mais pelo lado direito, né? Na hora do chute ela deu o desvio, por isso que ela foi mais angular. Ela foi saindo. Agora, trabalhou bem a jogada, né? O jeito que dominou, girou, né? Isso daí, como disse o Casa, né? Até porque é especialista da posição. Ali é fundamental para o centroavante que joga enfiado. Dominar e agir rapidamente, além de saber proteger com o corpo da chegada dos adversários. O Flamengo tentou a jogada, Ronaldo não passou bem. Gabriel deu certo, mas na sorte. Tenta a arrancada do Tocantins. Boa bola! Gol! E um lindo gol de Matheus Pereira! Gol do Corinthians! Tudo bem que deu sorte no começo da jogada com a tabelinha sem querer. O passe do Tocantins e a pancada, a paulada, um chute cruzado, sem pensar e com precisão absoluta de Matheus Pereira. Tava atento, tava no lance o Thiago, mas não dá para ir buscar. Nem a câmera resiste. Matheus Pereira, camisa 10. Faz o segundo gol dele na Copa São Paulo, faz o segundo do Corinthians na decisão, levanta ainda mais, sobe mais o som da torcida no Pacaembu e deve deixar o seu Tite com boas ideias na cabeça. Nessa Taça São Paulo tem vários bons jogadores, não é só do Corinthians e do Flamengo não, tem vários bons jogadores, mas o Matheus Pereira, ele é um pouco acima da média assim, técnica da idade. Ele jogou ano passado já, mas ele faz coisas diferentes do que os jogadores da idade dele faz. Ele decide mais rápido, eles batem de longa distância. É um chute difícil. Isso aí é um garoto normal, assim, que da mesma idade, segura, domina e vai tentar carregar um pouco. Ele tem confiança de bater a bola. É um ótimo jogador. Tempo técnico, Júnior, só para calor.
o tempo técnico para a moçada se refrescar e ouvir informações. Eu estou para te perguntar faz tempo, Júnior. O Casagrande falou agora há pouco. Pô, pega o Gabriel, como vai pegar, o Bruno falou que vai pegar o volante, o Maicon, e trazer para o time de cima. O Flamengo pode levar o Léo Duarte, pode levar outros jogadores. O Lucas Paquetá, o Viseu. Às vezes é um começo, não precisa nem jogar. Lógico, né? Tem que fazer lá parte. Treinando, vendo a moçada, sentindo como é que é o corpo a corpo numa outra fase da vida. Até porque é completamente diferente, né? É um outro mundo quando eles começam a integrar a equipe principal. A respeito do Matheus Pereira, é um jogador numa posição que a gente tem uma carência muito grande, que é aquele homem de armação e que chega para finalização também da mesma forma como o Lucas Paquetá faz. São jogadores promissores que na verdade têm realmente uma brilhante carreira pela frente. Vão ser 3 minutos de pausa. 3 minutos de pausa é de bom senso, né, Paulo César? São um pouco antes das 11 da manhã, apesar de ser o horário de verão, mas amanheceu uma segunda-feira quente aqui em São Paulo. Só lembrar mais uma vez que a gente está exibindo hoje para o Brasil inteiro essa decisão Corinthians e Flamengo. Está 2-0 para o Corinthians e por isso hoje não estamos apresentando o Bem-Estar e o Encontro, que voltam amanhã na programação da Globo, depois do Bom Dia Brasil, da Ana Maria Braga, do Mais Você, o Bem-Estar e o Encontro nas manhãs da Globo. O jogo foi paralisado para o tempo técnico exatamente depois do gol do time do Corinthians. E agora a orientação é para que os árbitros, quando o jogo tem tempo técnico, eles devem parar o cronômetro e depois dispara de novo. Então parou com um pouco mais de 25 minutos. Voltamos aí com 26. Esse é o tempo de jogo jogado, sem somar os 3 minutos que o Sibila falou, foram dados de tempo técnico. Lançamento para o campo de ataque do time do Corinthians. Ficou a bola com o goleiro do Flamengo, com o Thiago. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, planos com a maior cobertura, pega Giga Bem. O time do Flamengo tentou a jogada com o Cafu, ele foi derrubado, o juiz marcou a falta. Aliás, Paulo César, pode ser até depois da cobrança da falta, alguns jogos que eu assisti da Copa São Paulo, garotada jogando mais o jogo, né? Não fingindo lance, não se jogando, não simulando. E hoje, por exemplo, temos uma final que praticamente não deu trabalho para o árbitro Rafael Félix da Silva. No comportamento dos jogadores, é só mesmo acompanhar o jogo de perto, tecnicamente, sem muita onda, né? Sem aquela chatice de querer enganar o juiz. Vamos ver a cobrança de falta do Flamengo, para o Paulo César também fazer uma avaliação desse comportamento da garotada, que é importante para o jogo. 2 ali na bola, o Matheus Sávio e o Cafu. O Matheus Sávio saiu, o Cafu bateu. Bola venenosa dentro da área. Não, um atrapalhou o outro, né? O desvio de cabeça do jogador do Flamengo bateu nas pernas do jogador do Flamengo. Tiro de meta para o Corinthians. E parecia posição que... Aí ele tinha que marcar impedimento, né, Paulo? Exatamente. Ele fica aguardando para ver quem vai participar da jogada e a hora que define, aí sim ele sinaliza. E o comportamento realmente da Copa São Paulo, o comportamento dos jogadores foi muito bom. A Federação Paulista utilizou alguns árbitros mais rodados, mais experientes também, no decorrer da competição. Isso trouxe uma maior segurança. E hoje o jogo está um espetáculo. Bem jogado, jogadores se comportando de maneira adequada e facilitando o trabalho da arbitragem. Ô Paulo, o que mais me chamou a atenção é que os jogadores, eles recebem uma falta e não caem. Exato. Tem procurado dar seguimento à jogada, Exato. Isso é importantíssimo. Aí vem o time do Corinthians. Cruzamento feito pelo Matheus Pereira. A bola foi venenosa. Se esticou todo lá para fazer o corte o Thiago. O time do Flamengo tenta sair com o Arthur. Flamengo numa situação desconfortável, 29 minutos, 2-0 para o time do Corinthians. Logo depois do gol teve o tempo técnico, foi a chance do Zé Ricardo melhorar o rendimento do Flamengo, procurar uma solução para esse placar adverso. E do outro lado, lógico, o Osmar Loss para fazer o Corinthians manter uma vantagem que é de
respeitável tamanho numa decisão, 29 minutos, 2-0 a favor. Tá jogando o time do Flamengo, Thiago Enes com o Léo Duarte. Esses gritos que você ouve ao fundo são exatamente do Zé Ricardo, técnico do Flamengo. Denner esticou a bola lá do lado esquerdo do ataque, tentou o Viseu, não foi na dele o Delamore, e o zagueiro do Corinthians fez o corte. Ronaldo briga no meio, botou no chão o Dauan. É o time do Flamengo agora, por esses gritos aí do técnico, deve voltar a investir numa blitz aí em cima do time do Corinthians. Deixar o Corinthians ficar com a bola, prender, tocar. Mas não é fácil não, claro. Porque o time é um time entrosado, é um time que vira a jogada, que não tem pressa de chegar lá na frente, né? Isso complica principalmente a marcação. Olha como saiu bem para a jogada o Tocantins, bola dentro com o Gabriel, dominou, bateu pro gol e chutou para fora. Além do desgaste, do cansaço. Gabriel se explicou ali com o companheiro, mas a jogada foi boa, o domínio e o jeito de bater no gol. E Júnior, a gente vai depois ver de novo. Eu acho que aquela bola não bateu no lateral. Thiago, tem a impressão que eu vi no replay de frente. Depois vamos ver. Vai ver direitinho. Olha lá, ó. Tá vendo? Não bate, ó. Ele chuta meio. Não bate. Bate no chão. Calcanhar, Júnior. Não? Acho que bate no chão, viu, Júnior? Continua em dúvida. O Júnior quer replay. Depois o Casagrande é que vai julgar. A proteção foi feita e o juiz marcou a falta do Trindade. O Bandeirinha ajudou ali na marcação. Olha lá, ó, ele domina, chuta. Tá vendo? A bola bate no chão e passa entre as pernas do zagueiro. Tem razão. E acho até esse jeito mastigado ali que ele bateu, quebrou ainda mais o goleiro. Vai trabalhando bola o time do Corinthians. Quem segurava era o Tocantins, perdeu o lance. Cafu girou bem para cima do Tocantins. Trabalhou com o Trindade. Abre pela direita. O Viseu tá ali no meio, recebeu, tocou um bolão! Grande toque do Paquetá pro Viseu. Na decisão, não é gol para perder, não. Gol, todo mundo perde. Atacante só perde porque chega assim, ó. E ele bateu também, ela mascada, bateu no chão. Mas uma jogada muito bem feita, o trabalho de arrumar o Paquetá. É aquela história que chegam, né? O Matheus Pereira, o Lucas Paquetá, sem marcação para ajudar o homem mais enfiado. Os dois times têm bons jogadores que os dois treinadores podem observar bem para levar rapidamente profissional. E o atacante, o centroavante do Flamengo, que é o Felipe Viseu, ele é vice-artilheiro da Copa. Não foi uma bola fácil de bater, a jogada foi bonita. Ele estava longe do gol, ele poderia até ter carregado mais. Falta experiência, é óbvio, pela idade, mas é um ótimo jogador também. O artilheiro da Copa São Paulo é o Giovanni Itinga, do Bahia. Aí o Felipe Viseu, o Gustavo do Curitiba, o Pablo do Osasco Audax, o Pedro do Fluminense marcaram 8 gols. O Maicon tem 6. Também, hipoteticamente, né, tem a possibilidade de ser artilheiro da Copa São Paulo. Não é mole não fazer 2 gols em final, mas tá aí na briga. Vem pro jogo o Flamengo com o Denner. Toque de primeira do Arthur na tentativa de tabela com o Matheus Sávio. O Matheus ficou reclamando que foi tocado, o juiz não entendeu que a chegada do corintiano foi faltosa. Agora é mais um arremesso lateral para a equipe do Corinthians cobrar no campo de defesa. Amanhã, depois de Big Brother Brasil, não tem assunto proibido. Se tem graça, então tá no ar. A TV na TV. Cafu bateu bem na bola. Trindade tentou a arrancada. Perfeito o bote. Perfeito o bote do Maicon. Toca a bola para o Guilherme e ele parte para o campo de ataque. Pediu para dar uma segurada o Matheus Pereira. Aí se movimentou o Tocantins. Houve falta do atacante do Corinthians. Futebol na Globo, aqui é emoção.
Salamitos Sadia, para qualquer hora e qualquer lugar. Pedindo aproximação do Viseu, o técnico Zé Ricardo, que é o Flamengo. O Flamengo agora vai precisar achar a solução aí, né? Buscar coelhos nas cartolas mas na do saída, campo aí. Ele tá pedindo na saída de bola, né? Para não quebrar, né? Como se diz no linguajar da boleirada. Essa bola precisa que o Viseu, como protege bem, vai bem de cabeça, ele sirva como uma referência para essa saída de bola. Essa aproximação que pede o Zé Ricardo. E é lógico que o jogador 9 do Flamengo, o Viseu, vai ter problema, porque a marcação sai em cima. Precisa ver uma bola muito redondinha em cima dele para ele dominar, proteger, mais ou menos como fez o Lucas Paquetá naquele passe de peito para o próprio Viseu. Vai para o arremesso lateral o Flamengo. Thiago Henry jogou dentro da área, o desvio, ela ainda fica com possibilidade da finalização. Chutou para o gol o Cafu, mas chutou para fora. A Copa São Paulo deste ano teve 112 times participando. A primeira fase com 28 grupos, 4 times em cada grupo. E aí fomos para as fases eliminatórias depois desse primeiro momento. Até a gente chegar à final, é o primeiro ano que o campeão, que os finalistas disputam 9 partidas. Ano passado o Corinthians foi campeão com 8 jogos e 8 vitórias. Esse ano, chegando à sua 9ª partida, vai conquistando a 9ª vitória. Quer dizer, são 2 anos só ganhando na Copa São Paulo. Você falou de tirar coelho da cartola, né? O treinador do Flamengo. A federação teve que tirar coelho da cartola também para arrumar o regulamento. Fizeram conta, fizeram. E no final sobrou 7, Júnior. Aí teve que classificar um time que perdia. Coisas do futebol brasileiro, né, Casa? Soma, divide, faz a conta, dízima periódica, traz um aqui, vamos fazer o número par para dar o chaveamento. Lançamento feito para o lado direito do ataque do Flamengo. Chegou o Thiago Enes, fez o corte. O Felizardo foi o Bahia. Foi. Vai para o arremesso lateral. O Flamengo jogou lá dentro. O Thiago, desvio feito. Matheus Salvio corre atrás. Jogou a bola. Tenta o chute, houve desvio. Foi escanteio. Escanteio para o time do Flamengo aos 37 minutos. Deu um vacilo o sistema defensivo do Corinthians. Entre vacilo e um pouco de falta de sorte, né? Vai para a cobrança de escanteio o time do Rio. Bola dentro da área. E sossego do Matheus para dominar a bola dentro da grande área do campo de defesa. Aí ela vai voltar e fica tranquila para o goleiro Felipe. O Bahia, citado pelo Casagrande, esteve no caminho do Flamengo. O Flamengo na primeira fase ganhou do RB Brasil, do Palmeiras do Rio Grande do Norte e do União Mogi. Depois das fases eliminatórias, eliminou o Brasília, o RB de novo. O Bahia, houve um empate, o Flamengo se classificou nos pênaltis. Depois o São Paulo, na semifinal o América de Minas, até chegar à final contra o Corinthians. 7 vitórias, 1 empate, 20 gols marcados e com os 2 que sofreu hoje, 8 gols sofridos pelo Flamengo na Copa São Paulo. Gabriel. Ele fez o primeiro gol do time do Corinthians. Matheus Pereira fez o segundo. E o juiz marca a falta do Cafu em cima do Matheus. A falta foi bem marcada. Na verdade, quem cometeu foi o Trindade, que chegou ali por trás. E o juiz em cima marcou corretamente. Está controlando muito bem o jogo. Foi o que a gente combinou. Vamos falar uma falta errada para ver se o Paulo César está esperto. Se ele não dá cartão amarelo errado. Tá ligado, Paulo César. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians. Com o Gabriel Vasconcelos. E com uma linha ali na marca do pênalti, na direção da marca do pênalti, né? Quem chega primeiro na bola, que é fechada, foi muito alta. Foi muito alta, acabou não facilitando a vida de ninguém. Corinthians na primeira fase passou pelo Bragantino, pelo Botafogo da Paraíba, pela Inter de Limeira. Depois nas fases eliminatórias eliminou o Paysandu com goleada 6-0. O Guarani, outro bom resultado contra o Internacional 5-2, contra o Ituano 6-1.
e na semifinal venceu o Cruzeiro por 2-1. Que segurança, hein? Para fazer a jogada do Paquetá. Foi lá, driblou. Jogada bonita. Agora quem corre é o Matheus Sábio. O Flamengo tenta o primeiro gol. Para mudar essa história ainda, para tentar mexer na história. Quase 40 minutos. Boa bola na esquerda pro Matheus Sábio. Recebeu do Paquetá. Fez o cruzamento. Não deixou a bola passar. A zaga do Corinthians. Não me pareceu ter havido no lance ao vivo. Não pareceu ter sido derrubado o jogador do Flamengo. A torcida no tobogã deu uma chiadinha. Como ele tá voltando aí tranquilo, né? Sem reclamar. Vamos ver a repetição. Parece que forçou a queda ali. Nada. Está jogando o Guilherme na lateral esquerda do time do Corinthians. Dispara o Tocantins. O Tocantins já teve a oportunidade de estar entre os profissionais, ficou no banco, chegou a entrar em alguns jogos. Agora tomou uma bronca da torcida por um calcanhar fora de hora. Lá do lado esquerdo recebe o lateral do Flamengo, o Arthur Bonaldo. Aí o Ronaldo. Marcado, tem que escapar e conseguiu sair bem da chegada do Maicon. Dificuldade mais uma vez para o time do Flamengo com o Léo Duarte. 41 minutos o time do Corinthians resolveu dar uma pressão na saída de bola do Flamengo. A pedido do Osmar Loz. 2-0, um sol para cada um, e ele pediu essa pressão na saída de bola do Flamengo já no final do primeiro tempo. E ó, pediu bem, porque atrasou a saída de bola do Flamengo, quebrou as chances do Flamengo fazer um ataque perigoso. A gente fala dos garotos, mas os treinadores também têm que ser observados. O treinador do Corinthians, a mentalidade dele é ofensiva. Depois eu completo. Porque o Flamengo vem aí, vem com algum perigo lá pelo lado esquerdo. Recebeu o Matheus Sábio, a bola passou por ele, não chegou no Paquetá. Voltou pro Trindade, bateu pro gol! Espalma Felipe! E como todo goleiro que faz uma defesa, fica cheio de moral, o Influpeite sai reclamando com todo mundo. Mas de fato a defesa do Corinthians abriu e o Trindade encheu o pé direito. Ganha escanteio o time do Flamengo. Bola fechada, agora o Felipe tira, dá um soco, manda pra longe. É um carrinho do Gabriel, o juiz entendeu que foi só arremesso lateral. Então fica o Flamengo no campo de ataque. Thiago Enes jogou lá dentro da área, não deixou a bola passar. O zagueiro Dauan. Protegeu bem o Gabriel Vasconcelos. Tá ouvindo aí o Osmar Loz narrando o jogo, né? Pro Matheus sair. O time do Flamengo chegou na raça, na dureza. Esse foi o lance mais ríspido do jogo. No começo, uma disputa com vontade. Uma disputa com disposição. Depois, aí uma falta mais dura cometida pelo Maicon e o amarelo para ele. E aí o árbitro é jovem, né? Com o decorrer do tempo vai ganhando a experiência. Porque aquela jogada que ele deu lateral, é melhor marcar a falta. Porque o jogador deu o carrinho por trás. Isso vai elevando a temperatura do jogo e acontece isso aí que a gente está vendo na repetição. Tem hora que é melhor cortar o jogo e manter o controle disciplinar. Acho que não foi o Maicon não, né? Foi o Matheus Pereira, o número 10, né? Falei Maicon, foi o Matheus Pereira, número 10, que tomou o cartão amarelo. Falta cobrada pelo Cafu, bola para dentro da área. Escanteio para o Flamengo. Então são 2 cartões amarelos para o jogo. Esse para o Matheus Pereira, o número 10 do Corinthians. E um para o Gabriel Vasconcelos, o 9 do Corinthians, que foi comemorar o primeiro gol corintiano com a torcida lá no alambrado do Pacaembu. Vai para a cobrança do escanteio. Ela fica dentro da área do time do Corinthians, que tenta a arrancada e vai sair bem. Com o Léo. Inverteu o lance. Voltou o Matheus Sábio para fazer o corte. Fica o jogador do Corinthians no chão lá no campo de defesa. O time estava no campo de ataque, tentou a bola enfiada, a bola passada. Aí não foi feliz nessa tentativa o Gabriel. E aí o jogo parado por atendimento. Quando puxava o contra-ataque, o time do Corinthians teve uma trombada ali mais dura. E o jogador
ficou no chão, ó. Quem levava era o Tocantins. Ele tomou um pisão ali e uma enroscada. Paradinha para respirar, Cleber. Kleber, só para completar, no jogo contra o Cruzeiro, estava 1-0 para o Cruzeiro, ele fez 2 alterações, o Pedrinho e o Claudinho. E ele tirou um volante e colocou o time para o ataque. O time virou o jogo com os 2 jogadores, fizeram 2 gols cada um, mas não é por isso, né? Isso aí às vezes é sorte, mas pela intenção que ele teve. Claro. Colocou 2 jogadores de frente, meio campistas ofensivos, para pressionar o time do Cruzeiro. Ele até tirou o Michael na partida e colocou o Claudinho e o Pedrinho. E é um técnico que tem um trabalho já, trabalhando internacional, né? Tem um trabalho com divisão de base bem feito. O Osmar Loss, técnico da equipe do Corinthians. Do outro lado, o Zé Ricardo, técnico da equipe do Flamengo. E estamos nos acréscimos. Que às vezes sobe treinador também. Time profissional. Não estou falando do Tite, óbvio. Então, mas como o Tite está fazendo um trabalho que é um caminho, de todas as categorias de base jogarem igual ao time profissional, num futuro, quem sabe, o Tite pode ir para algum time da Europa e sei lá, e esse treinador pode ser treinador do Corinthians ou de qualquer outro time. Vira uma grande discussão, porque é melhor você ter um cara que sabe formar e entregar para o técnico profissional ou também promover esse técnico para lidar com os jogadores mais rodados, né? Vem aí o time do Flamengo tentando ainda um gol para dar uma incendiada no segundo tempo. É melhor ter aquele que forma jogador, mas esse que forma jogador, ele sonha em ser treinador profissional, né? Tudo legítimo. O sonho, o olhar do clube é remunerar bem o cara que forma para ele formar mesmo bons jogadores. Sem isso, difícil andar. Vai o Cafu para cobrança de escanteio. 46 minutos, jogou a bola dentro da grande área, passou perto do Léo Duarte conseguir concluir para o gol. E foi ele que desviou. Ele está reclamando com o árbitro, mas eu tive pelo menos a impressão de que ele é que desviou essa bola para a linha de fundo. O tiro de meta para o time do Corinthians. Júnior e Casa, em conclusão, primeiro tempo deixa o Corinthians com uma vantagem que pode, no momento em que o árbitro termina o jogo, oferecer que tipo de segundo tempo? Olha, Kleber, mesmo com essa desvantagem, o Flamengo não fez um mau primeiro tempo, né? Porque criou boas oportunidades, jogou de igual para igual. O Corinthians talvez tenha sido mais objetivo nas oportunidades quando apareceram. Muito bem, a gente faz um intervalo, volta daqui a pouquinho para conversar muito mais sobre esse primeiro tempo. 2 para o Corinthians, 0 para o Flamengo, na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É a garotada gingando, fazendo bom jogo e deixando a torcida feliz da vida neste 25 de janeiro. Futebol na Globo, aqui é emoção.